Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. O governo de Donald Trump decidiu endurecer as regras para a emissão de vistos para entrada nos Estados Unidos. Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, o país não vai mais permitir a entrada de autoridades estrangeiras que censurarem americanos. Ele também falou que a medida tem o objetivo de preservar a liberdade de expressão. Bolsonaristas comemoraram a medida e associaram a nova restrição ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A gente vai falar aqui sobre o Marco Civil da internet. O que é isso, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem, e aí mais especificamente essa é uma tarefa do ministro Luiz Roberto Barroso, e portanto isso ganha um simbolismo importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite de ontem marcar o julgamento que vai ou pode definir as regras para a atuação das Big Techs aqui no Brasil. Senhoras e senhores, hoje é 2 de junho de 2025. São 11 horas da manhã. O tribunal fará tremer o cenário político nesta semana. Não cedeu a ameaças dos Estados Unidos e marcou o julgamento que não queriam. O plenário volta a analisar o Marco Civil da Internet na quarta-feira. Já há alternativa caso haja novo pedido de vista. Nada impede que Dias Toffoli, relator do processo, amparado pela maioria, decida a questão por meio de liminar. Além disso, o Supremo acelerou o trâmite da ação penal 2668 e ainda vai interrogar Bolsonaro na quinta-feira após abrir ação penal contra o filho dele. Então, a semana começa quente e o STF já manda um recado de que não tem arrego. Vamos entender. Aqui o Gilmar Mendes já tinha deixado muito claro que não seria admitido nenhum tipo de ameaça e tentativa de coação do Supremo Tribunal Federal por outros países, nem por ninguém. Disse o Gilmar, não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. E Gilmar prossegue. A regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional. É um recado muito claro. E aí, na verdade, a ofensiva bolsonarista através do governo americano contra Alexandre de Moraes continua e novas ameaças estão sendo feitas. A abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro precipita nova frente para pressionar o ministro e o STF, dizem aliados. E aí eles estão aí na mesma situação que o Brasil está com os bolsonaristas foragidos que se abrigaram lá nos Estados Unidos. O STF pode tomar medidas contra eles aqui dentro, mas que não os afeta lá fora. E o Donald Trump e os Estados Unidos estão nessa mesma toada. Ele já prepara o governo Trump prepara uma nova frente de ofensiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e eles querem evocar uma lei dos anos 70 para impor restrições amorais. Não disseram que lei é essa, mas é aquela coisa. A menos que eles resolvam mandar a quarta frota, que foi aquela que estacionou no litoral brasileiro em 1964, quando os Estados Unidos bancaram um golpe aqui no Brasil, eles não têm o que fazer. Cartão de crédito, isso é uma bobagem, porque ninguém precisa ter diretamente a posse de cartão de crédito.
você vai ter um amigo, vai ter um familiar, vai ter alguém. E se você não quiser, você não vai ter cartão de crédito, que ministro do STF não precisa necessariamente usar cartão de crédito. Além do que, há cartões que não são de bandeira norte-americana. Então isso é uma bobagem, conta no Google, tudo isso é tudo bobagem. Eles não podem, a única coisa que eles poderiam fazer é declarar guerra ao Brasil, né? Mas vamos lá, o STF não cede à pressão dos Estados Unidos e marca o julgamento que pode regular as Big Techs. O plenário volta a analisar o marco civil na próxima quarta-feira, depois de amanhã. E aí o bicho vai pegar. Veja só, o presidente do STF marcou para quarta-feira e a decisão de pautar o tema foi tomado na noite, foi tomado na semana passada e ganha simbolismo adicional por ocorrer logo após o Trump ameaçar vistos para autoridades que sancionem as Big Techs. A extrema-direita, o bolsonarismo, celebrou como se fosse um alerta ao Alexandre de Moraes, que já retirou o X do ar aqui no Brasil. No entanto, há um detalhe importante. Moraes não possui visto americano, portanto, não haveria documento a ser revogado. Tem mais isso, né? O timing desse julgamento vinha sendo articulado há cerca de 10 dias e foi impulsionado por uma medida do governo. Por meio da AGU, como o executivo entrou com um pedido de liminar, ou seja, de efeito imediato, solicitando a responsabilização das plataformas pela manutenção das fake news. O pedido está nas mãos do Toffoli. Enquanto isso, o André Mendonça, ele estava tratando de adiar esse julgamento, e ele age ali, o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, como um despachante do Bolsonaro naquele tribunal. Até onde isso vai? Até onde será tolerado que um ministro do Supremo atue como um teleguiado do político que o indicou? É algo que vamos ter que ver. O Supremo julga a responsabilização de plataformas e o André Mendonça vai tomar uma decisão que é a seguinte: o que o STF quer? Exigir que as redes sociais se responsabilizem pelo conteúdo enganoso, falso, que for publicado pelos que frequentam aquela plataforma. E o André Mendonça quer tirar essa obrigatoriedade das redes sociais, trabalhando em prol das redes sociais, e também exigindo que, para remover conteúdo dessas redes, a pessoa tenha que entrar na justiça, mesmo que seja mentira. E os destaques da pauta do STF em junho, a publicação desses destaques, mostram que está sendo colocado em pauta o Marco Civil da Internet, que é o objeto de tudo isso. O Marco Civil da Internet, ele foi colocado em pauta e o Barroso defendeu que as plataformas reduzam os riscos de postagens criminosas. O STF considera a proteção insuficiente, fala de crimes contra a honra, quer impor o dever de cuidado às plataformas, e aí então você tem uma guerra aberta, porque tem o Nunes Marques ainda que pode pedir vista, mas no caso de pedido de vista, veja só, o julgamento do Marco Civil foi suspenso após um pedido de vista de André Mendonça, que colocou o caso de volta na mesa um dia depois de a AGU entrar com recurso atribuído a Toffoli. Nunes Marques, o último ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, que ainda não votou, e não se descarta que ele peça vista. Mas se ele pedir vista, o Dias Toffoli, que é o relator, ele vai, amparado pela maioria esmagadora, decidir a questão por meio de liminar. Então não vai adiantar muito o Nunes Marques tentar fazer isso, e o André Mendonça não tem peso suficiente para aprovar coisa alguma. E aí o STF já mandou avisar que, se tiverem sanções amorais, o STF vai subir o tom contra Bolsonaro. Subir o tom contra Bolsonaro é um eufemismo para dizer cana contra Bolsonaro. A primeira turma do STF vai concluir nesta segunda os depoimentos das testemunhas na ação do golpe, e aí, após o dia 7, minha amiga, meu amigo,
A qualquer momento o Alexandre de Moraes pode marcar o interrogatório do Bolsonaro. E nesse interrogatório vai sair fogo. Aqui o STF já ouviu as testemunhas do Bolsonaro na ação sobre golpe de Estado e agora é o interrogatório dele. Vai ter talvez um período aí que vai perguntar para as defesas, vocês querem pedir alguma diligência, alguma coisa, algum documento para apresentar? Não? Então venha para cá, sente aí no banquinho, Bolsonaro, e se explique. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.